Olá, bem-vindos aqui a este espacinho de partilha, que já começa a ser habitual entre nós. Então hoje eu decidi gravar este vídeo para falar da Vênus retrógrada, da retrogradação de Vênus, que vai começar no dia 5 de outubro de 2018. E pronto, trazer-te aqui a minha visão, a minha perspectiva sobre este trânsito, a forma como nos pode afetar e pronto, aqui que é a minha visão sobre este movimento planetário, que já se vê, que já se ouve falar, já se vê alguns artigos. É engraçado que comecei a receber algumas mensagens de clientes e de pessoas. Ai, Cláudia, agora temos de ter cuidado com os relacionamentos, não devemos começar relações novas, vai andar tudo um caos nas relações, como é que vai ser? O que é que tu tens a dizer sobre isso? Pronto, e aqui estou eu, para tentar dar essa perspectiva. Convido-te, se não viste ou se tiveres interesse, eu gravei um vídeo no verão, por causa daqueles 7 planetas que estavam retrógrados em agosto de 2018, e eu gravei um vídeo que está no meu canal do YouTube, na minha página do Facebook, podes ver, sobre o que é que eu acho que são os movimentos de planetas retrógrados e tentei dar uma visão positiva e construtiva a esse movimento, porque eu não vejo como algo negativo de todo, não vejo como uma catástrofe, como uma limitação ou como algo de mau que nos está a acontecer. Tudo são propostas, tudo são energias, tudo são potencialidades. O que fazemos com elas é uma escolha nossa e por isso, sim, há nuances no movimento dos planetas retrógrados, mas aquilo que escolhemos fazer com a energia que nos é dispensada é uma escolha nossa. E, portanto, vamos falar um bocadinho então desta Vênus retrógrada, que passa nos signos de Balança e Escorpião. Vou começar por falar, mesmo que não percebas muito de astrologia, pode ser interessante ter esta noção. O período, nós chamamos em astrologia o período de sombra da Vênus a retrogradar, iniciou-se a 3 de setembro, quer dizer que a Vênus vai estar retrógrada entre, esta palavra é difícil de dizer, fica meio estranha, Vênus vai estar retrógrada entre o grau 25 de Balança, vai fazer esse movimento, e o grau 10 de Escorpião. Significa que ela vai iniciar um movimento retrógrado no grau 10 de Escorpião, onde está mesmo a aproximar-se, inicia já dia 5, hoje é dia 3, a data que eu estou a gravar este vídeo, vai andar para trás, é uma ilusão de ótica. Eu expliquei isso no outro vídeo, aqui não quero estar a explicar sobre o movimento de retrogradação dos planetas, porque é que acontece. Eu expliquei isso, agora não queria estar a perder aqui alguns minutos preciosos sobre isso. Portanto, ela vai iniciar o seu movimento retrógrado a 10 de Escorpião, vai até ao grau 25 de Balança, onde irá iniciar novamente o movimento até ao grau 10 de Escorpião e depois passará. Portanto, mas a Vênus vai estar dentro deste quadro, ou seja, dentro deste limite do 25 de Balança até ao 10 de Escorpião, durante praticamente 3 meses e qualquer coisa. Portanto, isto para dizer, a Vênus entrou no grau 25 de Balança no dia 3 de setembro de 2018 e continua o seu movimento. Agora está a chegar ao grau 10 de Escorpião. No dia 5 de outubro começa o movimento para trás, onde vai voltar até ao grau 25 de Balança. Depois, a 15 de novembro, ela vai voltar no seu movimento direto e só a 17 de dezembro é que ela passará finalmente o grau 10 de Escorpião. O que é que isto significa? Significa que as energias nos nossos mapas astrais, compreendidos os planetas, coisas que tínhamos, os planetas que tínhamos, astros, ao redor destes graus, portanto, entre o grau 25 de Balança e entre o grau 10 de Escorpião, vão estar a ser fortemente ativados e os aspectos que fazem já no nosso mapa natal por esta Vênus retrógrada. E estes temas todos de Vênus vão ser trazidos para as nossas vidas. A todos nós nos vai tocar, porque todos nós temos no nosso mapa este período, esta janela de 15 graus. Contudo, quem tem lá planetas vai sentir uma intensidade mais forte, portanto, planetas, pessoas de Balança e Touro também vão sentir esta especial retrogradação, porque a Vênus rege Touro e Balança, Escorpião também, uma vez que ela inicia o movimento retrógrado em Escorpião, e por inerência, para além de planetas nestas áreas, pessoas que tenham planetas também nestes mesmos graus, por exemplo, no final de Capricórnio, no final de Carneiro, no final de Caranguejo, são os signos cardeais, que são
do qual a balança pertence, também poderão sentir fortemente estas energias por movimentos de oposição e de quadratura que a Vênus vai fazer. Esta Vênus retrógrada, explicando um bocadinho, a Vênus está retrógrada mais ou menos de 18 em 18 meses, portanto só vai acontecer novamente daqui a 1 ano e meio, e ela tem o movimento da órbita do planeta Vênus tem uma particularidade muito bonita, faz um desenho muito bonito nos céus, uma espécie de flor, e Vênus, só inicia movimentos retrógrados em 5 signos do zodíaco, portanto ela não inicia noutros, tem uma órbita sempre muito regular neste seu movimento, e portanto ela de 18 em 18 meses inicia este movimento, que só inicia movimentos de retrogradação nos signos de Carneiro, Gêmeos, Leão, Escorpião e Capricórnio, nunca nos outros. E, portanto, de 8 em 8 anos, ela volta ao sítio onde estava, no céu, no mesmo ponto. Portanto, isto significa que esta retrogradação que estamos agora a viver, que inicia em Escorpião e que vai afetar Escorpião, o primeiro decanato de Escorpião e os últimos graus de Balança, aconteceu também, sensivelmente, há 8 anos atrás. E, portanto, estes temas que, por exemplo, pudéssemos estar a viver nas nossas vidas há 8 anos atrás, em 2010, em outubro, novembro de 2010, nós poderemos recordar para perceber se há alguma relação com a nossa vida atual. Pode haver temas semelhantes, coisas que vêm dessa altura para resolver. Pode haver aqui particularidades. Outra particularidade desta Vênus retrógrada, que tanto se está a ouvir falar, é porque a Vênus, naturalmente, rege balança, rege o tema dos relacionamentos, das relações com as pessoas, do relacionamento afetivo, do relacionamento íntimo, também dos relacionamentos de amizades, das relações com as pessoas, da nossa noção daquilo que nós valorizamos na vida, aquilo que nos dá prazer, aquilo que é importante para nós, que nós valorizamos, enquanto coisas, enquanto experiências, enquanto relações também. Portanto, esses temas são todos tão amplificados, uma vez que isto está a acontecer em balança, portanto, amplifica estes temas. E uma particularidade interessante, quando estava a fazer um estudo sobre a Vênus retrógrada, é que, efetivamente, esta retrogradação de Vênus poderá ser muito intensa para todos nós, no geral, para todos nós, praticamente todos nós em idade adulta. Isto porquê? Porque todos nós, em idade adulta, que estamos vivos atualmente, não falo das crianças atuais, mas dos 20 e poucos anos para cima, até ad eterno, os que ainda estão vivos, os adultos vivos hoje têm todos planetas transpessoais nestes graus, sensivelmente. Ou terão Neptuno, ou terão Urano, ou terão Plutão, ou terão mais do que um destes. Por exemplo, eu sou de 1985 e eu tenho Plutão no grau 3 no grau 4 de 3, 4, no grau 4 de Escorpião, e portanto serei afetada com Plutão. A minha geração, que tem Plutão ali no início de Escorpião, vamos levar com a Vênus, com este movimento da Vênus, sobre o nosso Plutão. Para lá ou seja, todos nós, sem ver os nossos mapas astrais pessoais, os planetas transpessoais, que são Neptuno, Urano e Plutão, estarão a ser afetados, alguns deles, ou mais do que um deles, nos nossos mapas. E, portanto, isso vai trazer poderá trazer processos de profunda transformação, tomadas de consciência, de libertação, de encarar a realidade. Portanto, eu acho que realmente nós todos poderemos sentir este movimento planetário. Para além de que muitos de nós, e aí cada um terá de ver o seu mapa astral, teremos planetas pessoais e sociais ao redor destes graus, nestes signos, a serem também ativados por aspectos, por oposição à quadratura, que serão os aspectos, e de conjunção, obviamente, que serão os aspectos mais fortes. Antes, eu penso que cada um depois terá de ver, mas de alguma forma penso que todos estamos aqui incluídos, uma vez que os transpessoais estão a ser ativados por esta Vênus. Principalmente se os transpessoais do nosso mapa tiverem um peso acrescido, ou seja, se já tiverem alguma relevância no nosso mapa astral. Então, esta Vênus fala-nos disto, não é? De relações, de amores, de contactos, de relacionamentos, daquilo que nós valorizamos e aquilo que nos dá prazer na vida ou não. Então, o que é que uma retrogradação nos pode trazer? Eu gosto de ser sempre isto pelo positivo. Eu acho que é uma fase em que podemos, estes 3 meses e pouco, que é bastante tempo, uma fase de reflexão sobre a forma como nos relacionamos connosco e com os outros. De reflexão, de introspeção das nossas relações, sejam as relações mais íntimas e afetivas, particularmente essas poderão estar em destaque para a maior parte de nós, sim. Sentirmos
dúvidas, tensões, sentirmos que estamos a pôr em causa, sentirmos que as coisas estão diferentes, que as coisas podem não estar a fluir da forma que queríamos que elas fluíssem, mas isso, os desafios que possamos encontrar nas relações neste momento presente, pode ser aquilo que nós precisamos neste momento para refletirmos, estarmos connosco, para dentro, voltados para dentro de nós, e refletirmos sobre o que é que representam os relacionamentos na nossa vida. Refletirmos sobre a qualidade das nossas relações, que é a qualidade, que na verdade a qualidade das nossas relações é a qualidade da nossa relação connosco mesmos. O que é que na minha relação comigo, disfuncional, que não funciona, que é dor, que é agressão, que é violência, que é mentira, eu posso estar a projetar nas relações com os outros? Ou que tipo de relações é que eu estou a atrair que espelham aquilo que estou a precisar curar, limpar, aceitar, transmutar no momento atual da minha vida? Porque tudo tem um propósito, tudo tem um sentido. E se estamos a passar por um determinado período num determinado relacionamento ou em determinadas relações, é porque elas são o espelho perfeito daquilo que nós precisamos compreender, integrar e as lições que precisamos de aprender para continuar. Então este pode ser um momento de reflexão, realmente, para percebermos em que ponto estamos na forma como nos relacionamos connosco e com os outros. Pode ser um ponto de grande consciência nas relações que temos, expectativas que criamos, apegos, ilusões. Podemos agora levar uns fortes abanões no sentido de nos trazer, que são aquilo que precisamos para nos trazer à realidade. Fichas que caem, realidades que aparecem, desilusões que sofremos, entre aspas, porque as desilusões são, na verdade, a melhor coisa que nos pode acontecer, porque é aquilo que nos mostra a realidade. Quando nos desiludimos, quer dizer que a ilusão caiu. Portanto, isso é uma coisa boa. É importante que as ilusões caiam. Então, esta Vênus retrógrada pode nos trazer essa dimensão de coisas que caem, que se transformam, porque também é escorpião, não é um princípio transformador. Que também pode trazer, ao mesmo tempo, uma grande dor. Sim, depende da forma como cada um de nós está a viver isto. Porque vai estar a ser posto em causa o nosso desejo. Aquilo que nós tanto desejamos, que nós tanto queremos, que nós exigimos à vida, que nós exigimos aos outros, que afinal não nos vem, porque não é para vir, e porque não é para ser daquela forma, e porque é disfuncional, e porque não é saudável, e porque não nos traz aquilo que precisamos para continuar a crescer. Então essa dor de não termos aquilo que queremos e desejamos, essa dor de caírem as nossas expectativas, essa dor dos planos que saem todos furados, essa dor do outro não corresponder àquilo que eu sempre quis, que eu achava que ele era, ou que achava que ele tinha que corresponder. Essa dor é aquilo que nos vai fazer entrar em contacto com a realidade, e é o convite para entrarmos em contacto com o nosso coração e para nos abrirmos, para abrirmos este coração, para abrirmos o coração ao verdadeiro amor. O verdadeiro amor não é apego, o verdadeiro amor não é expectativa, o verdadeiro amor não é querer que o outro seja ou que me dê algo que eu tanto quero e desejo. O verdadeiro amor é eu amar-me, respeitar-me, honrar-me, fluir, aceitar-me e aceitar o outro tal como ele é, amar livremente, amar, porque uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos tempos é, onde há amor, tudo flui. Se não flui, se há esforço, se encontramos barreiras, se encontramos muros, é porque não há amor. Então porquê continuar a insistir naquilo que não flui, naquilo que não é simples? O amor é simples. O amor não é complicado. Quem complica é a nossa mente, é a nossa personalidade, é o nosso ego, são os nossos desejos, são os nossos apegos. O amor não é isso. Então, isto pode ser uma oportunidade de nós realmente percebermos o que é que não é amor na nossa vida e de que forma é que podemos amar mais, ser mais amor, amar mais o outro, respeitar também, colocar mais também nos sapatos do outro lado e ver que o outro vive a realidade da relação à sua maneira, dentro das suas lentes, dentro dos seus olhos, não com os meus olhos, não com a minha visão. Nós estamos sempre se eu estiver a falar deste lado, eu estou a ver uma coisa, se eu estiver a falar deste, eu estou a ver outra e estamos na mesma realidade, mas estamos a ver coisas diferentes, porque estamos em posições diferentes. Portanto, o outro nunca pode ser igual a mim, eu nunca posso ser igual ao outro. Eu não posso exigir de alguém nada. Eu posso exigir de mim, quanto muito, e querer escolher a forma como eu me quero dar, como é que eu me quero entregar, como é que eu quero amar. Então, isto pode ser um período eu acho que devíamos aproveitar para refletir sobre a qualidade dos relacionamentos das nossas vidas. Esta é a minha sugestão principal. E que possamos deixar ir o que é para deixar ir e que possamos acolher o que é para entrar e para acolher. Muito se fala que não é uma fase de começar relacionamentos novos, não é bom para casar, não é bom para começar relacionamentos novos, não é bom para fazer uma série de coisas. Eu acho que depende. Acho que é uma fase
pode não ser favorável, porque em movimento retrógrado pode acontecer que nós imaginemos que conhecemos alguém, que achamos que nos apaixonamos. Esta é uma altura em que podemos exagerar aquilo que estamos a ver no outro, endeusar o outro, ver tudo aquilo que há de belo e luminoso no outro e não ver a realidade tal como ela é. Então, eu acho que esta é uma fase de irmos com calma nas decisões que tomamos nos relacionamentos, seja começar ou terminar alguma relação. É para ir com calma, é para refletir, é para ponderar, é para estarmos mais connosco, é para percebermos o que é que o outro espelha de mim, é para percebermos como é que eu posso melhorar a qualidade das minhas relações através de mim, sem querer mudar o outro, sem querer que o outro seja diferente. É tudo a partir de nós. É percebermos onde é que estamos apegados e temos que desapegar. É percebermos os nossos desejos obsessivos e que é importante largar. E que isso não nos fala mais do que os nossos vazios. Porque onde há expectativa, onde há um desejo descontrolado, onde há apego, onde há o querer que uma coisa se perpetue e agarrarmos a coisas que já não fazem sentido ou que não estão a fluir, que estão em esforço, mostra-nos também as nossas necessidades, mostra-nos os nossos vazios, mostra-nos as nossas feridas. Então que possa ser uma altura de cuidarmos de nós, das nossas feridas, de estarmos connosco, de nos amarmos mais, de nos nutrirmos, de refletirmos sobre aquilo que nos dá prazer na vida. É muito importante vermos o que é que te dá prazer fazer, o que é que tu gostavas, o que é que tu gostas de fazer, o que é que tu valorizas na tua vida e fazermos essas coisas, voltarmos a fazer coisas que gostamos, irmos, sei lá, nós mesmos podemos ir cuidar de nós, ir para um spa, ir fazer uma massagem, ir mudar o visual. Há quem diga que em Vênus retrógrado não se deve fazer, que a gente se pode arrepender, mas eu acho que nós devemos realmente estar em contacto connosco e perceber se algo me dá prazer fazer, porque não fazer, reativar antigas coisas que se calhar já deixei de fazer há muito tempo, porque olha, deixei de fazer e nem sei bem porquê, e reativar aquilo que me dá alegria de viver, que me dá prazer, mas que seja sempre em respeito por mim, pela minha verdade e pelo outro, sem querer forçar o amor do outro, sem querer forçar a vontade do outro, seja o meu companheiro, a minha companheira, seja os meus amigos, seja a minha família. Forçar para quê? É deixar fluir. E isto realmente pode trazer aqui a dor que pode vir desta Vênus retrógrada, é o medo da mudança, é a resistência à mudança, é a resistência a partir a pedra que está à volta do nosso coração, é a resistência a deixar ir aquilo que é para deixar ir. E essa pode ser a dor, e quanto mais resistimos, mais vai doer. Depende de como é que tu queres viver isto, qual é a tua escolha, o que é que está a acontecer agora na tua vida, neste tema das relações, seja em que tipo de relacionamento for, que te está a pedir uma reinvenção da forma como tu te relacionas contigo e com os outros. E honra isso. E permite-te fazer as aprendizagens, permite-te fazer os processos. E como, aqui para não perder aqui uma coisa que tinha dito, é que realmente a questão porque várias pessoas me perguntaram isto, a questão de iniciar relacionamentos nesta altura pode não ser muito favorável nesse sentido, de não estarmos a ver a realidade. Mas se vier, deixa fluir e deixa ver o que é que acontece. Podem surgir situações do passado, relações kármicas, coisas que não ficaram resolvidas. Para quê? Para resolver. Não quer dizer por ter aparecido um ex-namorado ou uma ex-namorada, eu tenho que me envolver. Mas será que é porque eu tenho que me envolver com ela outra vez? Eu nem estou ligada emocionalmente, ou não sinto amor por esta pessoa, não sinto o que é que seja. Mas apareceu e mexeu comigo de alguma forma, portanto, há alguma coisa para trabalhar. É para arrumar o assunto, pode ser uma altura para resolver, para pôr as coisas no seu lugar, dar um novo rumo e uma nova ordem às coisas dentro de nós, às relações, aos sentimentos, à noção de amor que temos, ok? E isso pode ser importante. Então, aparecer o passado bater-nos à porta para o arrumarmos no sítio certo, para lhe darmos um conduto. E sim, pode ser um passado que é para voltar e para ficar, como pode ser um passado que é para finalmente ir à sua vida e eu resolver aquilo internamente. Depende de cada um de nós, depende daquilo que estamos a viver. Tinha escrito aqui algumas coisas, tópicos. Penso que é um tempo realmente que pode trazer alguma intensidade. Podem haver momentos, e isto é importante também, não só estar aqui a adorar a pílula e falar de coisas bonitas, pode haver aqui realmente momentos de dor, de sofrimento, de convulsões emocionais, de coisas que nos acontecem e nós não percebemos muito bem porque é muita intensidade, muito fervor, muita agitação, muita confusão ao nível dos relacionamentos pode existir para alguns de nós. Medo de me entregar, medo de sofrer novamente, medo de amar, porque o medo de amar não é o medo de amar, é o medo de sofrer, que doa, mas o amor não é sofrimento, o verdadeiro amor não é sofrimento, e nós sofremos, lá está, porque nos apegamos, porque criamos expectativas. Se nós fluirmos com o amor e aceitarmos a impermanência da vida, que as coisas têm um momento, que as coisas têm um tempo, que nada é para sempre, que as coisas têm um tempo de validade, que as coisas
se vão moldando a cada dia, conforme a sua vibração, conforme a sua intensidade, conforme a sua qualidade energética. É muito mais fácil nós aceitarmos as mudanças constantes que vamos ter na nossa vida, nas relações. Mudanças constantes, há pessoas que vão e que vêm, há pessoas que se aproximam, há pessoas que são muito próximas e que depois se afastam. Há pessoas com quem queremos passar o resto da nossa vida, mas há um dia que acordamos e que aquilo já não faz sentido. E está tudo certo. Então, que esta Vênus retrógrada possa ser uma libertação para nós. Uma profunda transformação na forma como nos relacionamos connosco e com os outros. Mas tem que começar por nós. Que possamos libertar tudo aquilo, mais apegos. Que possamos libertar obsessões. Que possamos libertar expectativas. Que possamos deixar cair as nossas ilusões, os nossos véus. Que possamos amar verdadeiramente a partir do nosso coração, abrindo, dando amor a todos os dias, a cada pessoa com quem nos cruzamos. Que o possamos fazer, que possamos ver o amor, a beleza da vida, que vemos falamos da beleza da vida nas coisas. Eu aqui estou a olhar pela janela e o céu azul, lindo, num dia 3 de outubro, numa temperatura maravilhosa em Lisboa, as flores, é tão bonito, o sorriso das crianças. Eu tenho feito um exercício diário, faço um exercício diário sempre de gratidão, sentir-me grata porque é que eu estou grata hoje, e ter momentos de profunda gratidão e de profunda conexão à vida, e aqueles momentos que nos comovem, que nos fazem chorar. Eu tenho tido momentos desses todos os dias, é tão lindo, seja a ver o pôr do sol, seja a ver os meus filhos a rir às gargalhadas, seja a ver como aconteceu ontem, a andar de metro e emocionar-me com as pessoas que eu via, com o olhar das pessoas, com a energia, com a presença, emocionar-me com o carinho de uma mãe para um filho na rua, que eu nunca mais vou, se calhar, vou ver na minha vida. E vermos a beleza da vida nas coisas, escondida por trás das coisas, sairmos do nosso mundo, da nossa esfera egoica e abrirmos ao mundo e incluir o mundo em nós, na nossa vibração, na nossa energia, incluir as pessoas e abrir o nosso coração a esse amor. E eu acredito que a qualidade do nosso amor por nós mesmos, a qualidade do amor que damos e que espalhamos para o mundo, vai ressoar com essa qualidade nas outras pessoas e vai atrair as pessoas certas para nós, para cada momento. Quanto mais nos amarmos, isto é verdade, parece um clichê de desenvolvimento pessoal, quanto mais nos amarmos e nos respeitarmos, mais pessoas nos vão amar e respeitar. Portanto, a qualidade do nosso amor vai representar diretamente a qualidade das nossas relações. Sim, eu posso vibrar em amor e sim, continuar a ter desafios nos relacionamentos e sim, continuar a aparecer, porque são as lições. E há uma parte da vida que nós não temos que perceber, compreender. Há os mistérios insondáveis da vida, do universo, os planos que a vida tem para nós, que nós não sabemos. E há coisas que vêm e que vão acontecer e que nos vão surpreender e que nos vão apanhar de surpresa, que é para nós continuarmos a nossa aprendizagem, o nosso caminho sem desafio. Não há crescimento, não há superação, não há evolução, portanto é preciso. Portanto, que possamos viver, isto no vídeo já vai outra vez longo, como sempre, 20 e tal minutos, que possamos amar, que possamos ser amor, que possamos estar connosco nestas próximas semanas em observação daquilo que nos toca, seja a que nível for, que nos é desconfortável ou que nos é extremamente gratificante, que possamos observar isso e tirar as nossas próprias conclusões e que possamos com este criar um novo olhar na forma como amamos, na forma como recebemos amor, possamos abrir o nosso coração e que esse novo olhar nos permita amar, que esse novo olhar nos permita sentir mais plenos, sentir mais alinhados com a nossa missão, com o nosso propósito de vida, que esse novo olhar nos possa abrir os olhos da compaixão, ajudar-nos a ser mais gentis, mais bondosos connosco e com os outros. A relação começa sempre connosco e passa para os outros, porque é assim que funciona. Mas que possamos também ser altruístas nesta forma de amar, que esta Vênus possa ser vivida de uma forma ainda mais superior, de uma forma mais integrada, mais inteira, mais consciente, e passar do desejo para o verdadeiro amor, passar do desejo para a beleza da vida, passar do apego para a partilha independente, para a partilha livre daquilo que é amar, respeitando a natureza daquilo que está à nossa frente. Pronto, e que seja uma boa retrogradação para todos nós. Espero que tenham gostado do vídeo.
Podem acompanhar o meu trabalho em www.claudiamachado.com. Eu acho que me esqueci de dizer que era a Cláudia Machado, bem, mas quem já conhece os meus vídeos já me conhece. E, bom, espero que tenha sido útil e que possamos todos continuar os nossos caminhos de crescimento, de evolução e a aprender a amar cada vez mais, porque na verdade foi para isso que nós nascemos. Nós nascemos para vir dar amor, ser amor, descobrirmos o amor. E eu não falo de amor romântico, afetivo, estou a falar do amor incondicional, do amor que podemos sentir verdadeiramente pelas pessoas. E sim, haver pessoas cuja vibração está mais chegada a nós e que nós sentimos um amor mais profundo, porque estão mais próximas, porque vemos a sua beleza, mas possamos amar cada vez mais e descobrir esse amor dentro de nós. Um grande beijinho e obrigado por estarem aí. Até já.